Pessoal, tudo bem? Professor Alisson aqui, dando continuidade aos nossos estudos sobre ciências humanas no Enem, dentro do nosso curso aqui, onde a gente vai trabalhar todas as habilidades. Começamos já a falar da habilidade um. Você viu no vídeo introdutório da habilidade, onde a filosofia é a disciplina principal cobrada nesta habilidade. A filosofia, portanto, ela corresponde a 60% desta habilidade, que é interpretar histórico-geograficamente fontes documentais acerca dos aspectos da cultura. E eu falei para vocês que em filosofia, né, vai cair normalmente o trecho ali de um autor, né, uma obra de um pensador, e você vai ter que interpretar aquilo ali. Aquilo ali é uma fonte, por si só, é uma fonte documental. Ela traz um pouquinho ali como que os filósofos, os pensadores, eles pensaram sobre determinados assuntos. Foi isso que eu disse para vocês na aula passada. Então, como que eles pensaram sobre determinados assuntos? Como que em determinadas épocas os filósofos, os pensadores, eles se debruçaram sobre assuntos variados, tá? Então essa habilidade que cobra bastante filosofia clássica e moderna, a dica que eu falo para vocês é o pensamento filosófico e a sua importância como criação cultural. Ela é uma criação cultural. Pesquise, galera, o que cada autor escreveu sobre um determinado tema. O exemplo, a política. O que Aristóteles falou sobre a política? O que Maquiavel falou sobre a política? O que Thomas Hobbes disse sobre a política? Ok? Então, são dicas para você aperfeiçoar ainda mais a habilidade um. Como a habilidade ela traz ali uma redação, né? Ela traz ali um tipo de conteúdo que pode ser trabalhado por várias disciplinas, tanto é que também pode cair questão de história sobre essa disciplina, ou de sociologia, sobre essa habilidade, né? Ou de sociologia. Mas como normalmente cai mais em filosofia, eu vou trazer para vocês aqui uma forma de vocês estudarem que vai ajudar bastante na habilidade um, porque vai cair, gente, algum trecho de uma obra para vocês analisarem. E basicamente é uma questão de interpretação de texto, como eu falei para vocês na aula passada. Então, o que é filosofia? A gente estava falando também ali, né, sobre a reflexão. A filosofia faz parte de uma reflexão, é um processo crítico, criativo, que busca a universalidade, os sentidos, os porquês das coisas. Então a gente teve ao longo da história pessoas que fizeram isso. Então, a dica, gente, é vocês terem uma ideia, uma noção da história da filosofia. E quando a gente fala da história da filosofia, não tem como a gente pular uma etapa, né, do processo de criação do pensamento, de desenvolvimento da filosofia, que é a filosofia clássica. E boa parte das questões do Enem trazem também filosofia clássica, que é a estruturação. Depois a gente vai ter outros autores. Então a ideia é você saber o que cada autor fala, né, sobre um determinado tema. Interpretar aquilo vai estar no texto de vocês. Então, quando vocês estudam filosofia clássica, você vai falar, vai estudar um momento da história lá na Grécia Antiga chamado de pensamento pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates. Mas foram esses pré-socráticos que, ao contrário daqueles que pensavam sobre as coisas, sobre a origem do universo, que explicavam isso, o universo sobre a perspectiva da mitologia, eles vão buscar uma explicação mais racional. Então, os pré-socráticos são filósofos que vão ter uma investigação da natureza. Eles vão ter ali uma herança ainda, né, da mitologia. A mitologia fala do cosmos, né? O que se chama de cosmologia. Já, né, né, a busca dos pré-socráticos dessa cosmologia se difere então daqueles que explicavam através da mitologia, né? A mitologia ela falava de cosmogonia, que era uma explicação baseada nos mitos, tá? E os pré-socráticos vão buscar uma cosmologia, cosmos, explicação de tudo. E aonde está centrada a explicação para esses pré-socráticos? Está centrada na natureza. Daí a ideia de physis, né?
e depois física, por exemplo. Muitas palavras surgem a partir desse desenvolvimento do pensamento que é a filosofia. Então, a investigação é centrada na natureza. Olha só, eles vão buscar aquilo que eles chamam de arqué. Daí algumas palavras que derivam do arqué. Arquétipo, por exemplo, é uma palavra. Arquitetura, né? Então, a busca pela arqué. E o que era a arqué para os pré-socráticos? Era o princípio primordial da realidade. Era a matéria-prima de que são feitas todas as coisas. Eles acreditavam que existia um princípio primordial. Esse princípio primordial era a matéria-prima. Quer um exemplo? Tales de Mileto. Ele dizia que tudo é água. Então, o princípio primordial de tudo, né, a arqué do Tales de Mileto, era a água. A gente tem outros também pensadores que têm né, outras teorias, mas vejam que eles estão ligados a elementos da natureza. Então, o que, que eu quero dizer para você? Que lá nos pré-socráticos, como que eles vão elaborar, né, as suas teorias sobre determinados assuntos, sobre determinado assunto, determinado pensamento que a gente tem sobre as coisas. Então, os pré-socráticos pensavam a partir da natureza. Eles buscavam o princípio primordial, onde tudo é água, segundo Tales de Mileto, para ficar em um autor, ok? Mas aí a gente tem a grande Atenas clássica, o pensamento clássico helenístico, lá no século VI ou século IV a.C., né? Dentro daquele contexto de democracia ateniense, o debate em praça pública, a ideia da democracia, da cidadania, a valorização da palavra, da razão, as habilidades argumentativas, as habilidades dialéticas. É nesse contexto que a gente tem uma ruptura desse pensamento pré-socrático, com a intenção, o objetivo de buscar uma explicação com base na natureza, centrada na natureza, ok? E nesse contexto da democracia ateniense, nesse contexto, né, das reformas que possibilitaram ali uma sociedade chamada de democracia, mesmo com as suas limitações, e a gente sabe que a democracia ateniense era uma democracia limitada, nem todos eram considerados cidadãos. Aliás, pelo fato de nem todos serem considerados cidadãos, a gente vai ter uma situação dentro da filosofia. Os estrangeiros, por exemplo, não eram considerados cidadãos, certo? E lá na frente a gente vai ver que Aristóteles vai sofrer por ele não ser considerado um ateniense nato, tá? E dentro desse momento aqui que a gente tem da grande democracia ateniense, a gente vê surgir, né, uma mudança na forma de pensar. A gente tem primeiro os sofistas que vão partir, né, do diálogo, né, do debate, mas dentro daquilo que se chama de retórica. Eles vão falar sobre o relativismo, a argumentação, ganhar uma discussão a qualquer custo. Os sofistas, eles vão ser depois acusados, né, de serem demagogos, de serem mentirosos, entendeu? Eles vão então fazer apenas com o objetivo, né, de ganhar uma discussão, eles vão se colocar como os mais sábios, né, como se eles conhecessem sobre tudo, tá? A partir da retórica e vendendo esses conhecimentos que eles tinham. Então eles são bastante acusados nesse sentido, mas é importante a ideia da argumentação, né, que vai ser trazido pelos sofistas, tá? Que vão ser considerados grandes mestres, sábios, entre outras coisas. Aliás, a gente tem aqui entre os sofistas um camarada chamado Protágoras, e o Protágoras falava que o homem é a medida de todas as coisas, que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber o que é. Por isso a ideia de relativismo. E se é uma ideia de relativismo, né,
a verdade não existe ou tudo é verdade. Então essa ideia dos sofistas vai ser depois criticada, vai ser depois debatida por esse camarada que é o Sócrates. E o Sócrates é um marco divisório da filosofia. O Sócrates, ele une o saber ao fazer. Olha que interessante. Ele desenvolve a chamada dialética, que é o diálogo crítico. Ele acusa os sofistas, né, né, de serem pessoas que não se preocupam na realidade com a verdade. Então ele vai buscar criar um método, né? E esse método é a dialética, é o diálogo crítico. Então é assim que ele se posiciona em relação ao pensamento, a busca, né, por uma explicação racional. Então, aquela explicação centrada na natureza, uma busca da arqué, né, que é o sentido primordial de tudo, centrada na natureza, o Sócrates e os sofistas também já faziam isso de certa forma. Para eles, né, a problemática é o próprio ser humano. Essa arqué é algo imanente ao ser humano, é algo que está presente no ser humano, certo? Então ele parte aqui de uma valorização do ser humano de uma forma bem interessante, tá? Ele vai desenvolver todo o saber filosófico dele dentro dessa característica da Atenas antiga da ágora, da praça pública, né? Conversando com os jovens, dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, certo? A ideia de consciência intelectual com a consciência da prática. Aquilo que você pensa é aquilo que você pratica, beleza? Eu gosto dessa parte que ele fala do unir o saber ao fazer. Quando você busca, né, um objetivo de vida, né, você tem lá o seu sonho, entrar numa universidade, no curso de medicina, por exemplo, aquilo ali é o seu objetivo final, é o seu ter, você quer ter aquilo lá. Só que hoje, né, você está no campo do saber. Eu sei que eu quero aquilo. Para isso eu preciso fazer, colocar em prática, unir o meu saber ao fazer. Olha, isso é um método socrático de realização dos seus próprios sonhos, inclusive. Bem interessante, tá? Então, o que é a dialética? É o diálogo crítico, né, desenvolvido especialmente pelo Sócrates. Lembrando que o Sócrates só é conhecido por conta do Platão, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, dentro desse método dialético do Sócrates, que é o diálogo crítico, ele vai então desenvolver isso através de dois momentos, ok? Dois momentos. Um momento chamado de refutação ou ironia é a etapa em que o filósofo ele vai interrogar os seus interlocutores sobre aquilo que eles pensam saber, certo? Para buscar tirar, né? Formular perguntas e tirar deles reflexões sobre aquilo que eles falam que sabem. E aí ele vai, então, muitas vezes perceber que aqueles conceitos que as pessoas dizem saber, que são verdades para eles, são conceitos vagos, são conceitos imprecisos. E desta etapa ele vai para uma segunda. E a segunda etapa é a maiêutica. É uma etapa onde o Sócrates propõe aos seus discípulos, né, aos seus interlocutores, uma nova série de questões. Tá? E o objetivo é ajudar as pessoas a conhecer ou a reconstruir as suas próprias ideias. Daí a ideia de maiêutica, que tem como significado a palavra maiêutica a arte de trazer à luz, de desvendar, ok? Que é o objetivo da dialética socrática. E por que que isso é importante, especialmente Sócrates? Porque pode cair um trecho ali, né, na realidade escrito por Platão sobre Sócrates, dos diálogos de Sócrates, onde esse pensamento é trazido para você refletir, ok? E aí você vai então interpretar isso. E isso é uma fonte documental.
acerca da cultura, porque o pensamento filosófico faz parte da nossa cultura. A filosofia lá da antiguidade, a filosofia da Idade Média, da Idade Moderna, é ela que vai moldar o pensamento das pessoas nos dias de hoje, a forma como nós refletimos, a forma como a ciência se dá. Por isso que ela faz parte desta habilidade tão importante, que é a habilidade 1. E aí veio Platão. O Platão, ele é o alicerce da filosofia ocidental. Se tem um cara que vai influenciar bastante, é o Platão. Só que o Platão, que depois vai ser, claro, né, colocado à prova por outros autores, ele tem a teoria das ideias. E o que é a teoria das ideias do Platão? Então vejam que o que eu estou trazendo para vocês é a forma como esses filósofos eles vão é, falar sobre o conhecimento, tá? Vão criar metodologias, métodos para buscar o conhecimento. E o método do Platão é o dualismo platônico. Olha só que interessante. Ele tem uma ideia do bem, né? Que são as ideias eternas, o mundo das ideias. E ele tem ali o que ele chama de mundo sensível, o mundo que nós vemos, que nós pegamos, que nós né, estamos aqui dentro de uma sociedade onde a gente se relaciona. Esse é o mundo sensível, aquele que a gente está presente. Tá? Agora, para o Platão, o que é verdade, o ser verdadeiro, ele está fora do mundo sensível, ele está fora daquilo que a gente pode pegar, ele está lá no campo das ideias. A arqué, que é o princípio primordial de tudo que eu falei para vocês, ele não é imanente, ele não está aqui com a gente, ele é transcendente, certo? Ele está lá no mundo das ideias, no mundo da perfeição. E o Platão também tem, né, a dialética como método para realizar a passagem do mundo sensível, que é o mundo das aparências, para o mundo das ideias, que é a essência, que é aquilo que realmente é. Tudo bem? Ele usa, né, a famosa história, né, a alegoria, que é a alegoria da caverna. Então, o processo de conhecimento para Platão é esse processo dialético, onde você sai das aparências para a essência, para o mundo das ideias. Essa é a visão de Platão. Porém, um discípulo de Platão, um cara muito, muito importante para a filosofia moderna também, para os dias de hoje, porque ele vai ser o cara que vai lançar as bases do pensamento lógico, do pensamento científico, é o Aristóteles. O Aristóteles ele traz um outro método, o método indutivo, para você conhecer as coisas, para você buscar o conhecimento. Então vejam que todos esses autores estão falando de busca do conhecimento. Desde aquela ideia de conhecer o universo como ele é formado, até a ideia de você falar sobre um determinado assunto de uma forma, né, de uma forma verdadeira, tá? Porque você tem que buscar um método que lhe traga segurança naquilo que você está falando, um conhecimento. Tá? Apesar que o conhecimento, muitos desses filósofos vão dizer que ainda assim não dá conta de toda a verdade. Então essa é uma característica crítica da filosofia como um todo. Porém, o Aristóteles ele vai se diferenciar do Platão. É muito interessante você perceber a diferença entre Platão e Aristóteles. O Platão ele acredita no mundo das ideias, já o Aristóteles não, né? Para o Aristóteles é o mundo sensorial, é o mundo empírico, onde está, né, o verdadeiro conhecimento. Então Aristóteles se difere do Platão. Ele cria um método indutivo, tá? E a finalidade, né, do Aristóteles é também a busca pelo conhecimento. E aí ele vai falar da ciência, né? A ciência de conhecer. E essa ciência ela deve partir da realidade primeiro, do mundo sensorial, do mundo empírico, para buscar nela as estruturas que são essenciais de cada ser.
ele vai ser um cara muito ligado à biologia, de observação, né, dos animais, da natureza e tudo mais, e vai criar um método indutivo. Um método de aquisição do conhecimento pela indução, que é um método lógico-científico utilizado até hoje. Nessa imagem, que faz parte de uma obra do Rafael, que é a Escola de Atenas, você tem o Platão apontando para cima, o Aristóteles apontando para baixo. O mundo das ideias de Platão, o mundo sensorial empírico de Aristóteles. Tá? O conhecimento verdadeiro para Platão está no mundo das ideias. O conhecimento verdadeiro para Aristóteles está aqui. Né? De novo, é imanente, está aqui no mundo sensorial, né? No mundo empírico. Aliás, é dali que tem que partir, né? O conhecimento, né? A busca por esse conhecimento. E aí, galera, o que vocês podem fazer? Vocês devem, inclusive, aprofundar como que os autores, por exemplo, da Idade Média pensaram. Como que os principais autores, Santo Agostinho é muito trazido, né, para a prova do Enem, São Tomás de Aquino também é bastante trazido para a prova do Enem, entre outros autores. E depois, na Idade Moderna, sempre levando em consideração o contexto e sempre pensando como que cada autor vai se debruçar sobre um determinado conteúdo. Seja ele o processo de conhecimento, seja um conteúdo mais específico, como a política, sobre outros assuntos, a ideia da felicidade, como que cada autor se posiciona. É assim que vai ser cobrado para vocês, de vocês, na habilidade 1, e a gente vai ver um pouco, um exemplo, e aí eu escolhi nenhum autor desse que eu trouxe para vocês, só para sair um pouquinho, né, para não ficar muito fácil aqui a partir desse momento que a gente já falou desses autores, mas eu trouxe questões aqui para a gente debater a habilidade 1, ok? Para vocês entenderem melhor na prática, a partir daquela visão aristotélica, a partir do mundo sensível, a partir do empírico, ok? Trouxe aqui uma questão, né? Não é do Enem 2015, está errado ali, é do Enem 2018, eu troquei aqui ó, né, as questões. E essa questão é um trecho de um filósofo, né? Do Merleau-Ponty. E esse filósofo, que fala sobre o elogio da filosofia, ok? Ele vai trazer alguns elementos aqui que o Enem quer que você aborde, que você preste atenção. Vamos lá. Quando o comando dessa habilidade, dessa questão aqui diz que o texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por. Quando você lê o comando da questão já te dá, né, um norte muito importante para você ler o texto. Então ele fala que o texto apresenta um entendimento sobre os elementos que constituem a atividade do filósofo. Esses elementos se caracterizam pelo quê? Então a atividade do filósofo se caracteriza pelo quê, segundo o autor? Aí vocês vão lá e leem. O autor diz: o filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, essa se chama equívoco. Quando ele aceita a ambiguidade, se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Ok? É um autor que com certeza, né, tem uma influência socrática muito grande por conta, né, dessa visão dialética que ele traz aqui. Então, essa atividade do filósofo é caracterizada pelo quê, segundo esse autor? Por reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético, por ajustar a clareza do conhecimento
ao inatismo das ideias, ele fala de ideias inatas, por associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade, por conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento, ou por compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Nessa questão, a gente tem um distrator bem forte. O distrator, galera, é aquela alternativa que é errada, tá? Ela é errada por conta do comando da questão, ou por conta, né, especialmente do texto. Ela não é errada na sua redação, muitas vezes, mas ela é errada por conta do comando da questão. Quando a gente vê na letra A de reunir os antagonismos das opiniões a um método dialético, você corre um sério risco de já relacionar o método dialético. O método dialético fala, sim, de antagonismo das opiniões. Não está errado a redação da letra A, só que ela não responde ao comando da questão. Porque o comando da questão fala o seguinte: o texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo. Então, o texto ele pode até, né, parecer muito próximo ao que o método dialético que a gente viu, inclusive em Sócrates há pouco tempo. Falei para vocês agora há pouco. Só que ele traz algumas coisas aqui interessantes. Ele fala o seguinte, que o filósofo reconhece pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Evidência, ok? Quando a gente vai investigar alguma coisa, se parte de evidências. É um processo de investigação. Então, quando ele se limita apenas a suportar a ambiguidade, fala, realmente as coisas são ambíguas, isso é um equívoco. Ele não pode parar por ali. Então, existe um rigor investigativo que ele tem que ter, tá? Um rigor, né, nesse método. Isso é ciência. E aí o que caracteriza o filósofo é esse movimento, né? Esse rigor da investigação, que é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento, né? Que é a inquietude do questionamento. Por isso, saber, ignorância, ignorância, saber, é a inquietude, portanto a letra D de dado, certo? Mas vejam, é um trecho de um filósofo que talvez você nunca tenha estudado, o Merleau-Ponty. Talvez você nunca tenha visto no seu ensino médio. Mas o que o Enem quer é que você interprete essa fonte documental. Porque essa fonte documental, ela fala sobre um elemento da cultura, que é, né, a questão da filosofia, do pensamento filosófico. E mais uma questãozinha, tá? Para vocês analisarem, e ao final vocês vão ter lá uma lista, né, desta habilidade para vocês responderem, ok? Diz o seguinte: não é verdade que estão ainda cheios de. Perdão, né? Não vou começar pelo texto. Eu sempre falo para vocês começarem pelo comando. Vamos olhar lá o comando da questão. O comando da questão diz o seguinte: a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre o quê? Então, ó, a questão da eternidade está abordada pelo autor ali. É um exemplo de reflexão filosófica sobre o quê? Beleza, vamos lá. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar ao ser as criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Então, é um trecho de Agostinho, Santo Agostinho, em Confissões, né,
E o Santo Agostinho, ele só tem uma coisa ali. Ele diz o seguinte, ó, não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem. E o que, que eles nos dizem? Eles falam ali sobre Deus. Eles estão ali tentando, né, compreender, né, a existência de Deus e tudo mais, certo? E aí a questão da eternidade, tal como abordado pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre o quê? Sobre a essência da ética cristã, sobre a natureza universal da tradição, sobre certezas inabaláveis da experiência, sobre a abrangência da compreensão humana, sobre interpretações da realidade circundante. Temos aqui, né, alguns distratores fortes. Né? O distrator, o mais forte que a gente tem, é a letra A, que fala de essência da ética cristã. É um distrator. Não, ela não está correta, mas ela é um distrator forte. Porque a gente está falando de Santo Agostinho, a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de igreja. A gente está falando sobre Deus, especialmente. Então, tende o aluno a pensar que ele está falando sobre a ética cristã, mas não é. O que ele está falando é sobre a abrangência da compreensão humana, ok? Por quê? Porque ali ele está falando de pessoas que tentam explicar, né, tentar compreender, né, a Deus e as suas ações, ok? Então ele está querendo falar, né, ele está falando sobre essa abrangência da compreensão humana, que na realidade é limitada, nem tudo o homem pode compreender, segundo a visão do Santo Agostinho. Então, na letra D, a gente tem a resposta para esta pergunta, para este comando que fala desse texto. E esse texto, novamente, repetindo, é ali um trecho, né, de uma obra filosófica, portanto, um documento, né, uma fonte documental, e você vai ter que se debruçar. Você pode não saber nada de Santo Agostinho, mas você consegue responder essa pergunta com foco, atenção, porque isso é importante. Então, galera, terminamos aqui esta aula de habilidade 1. O que, que você vai ter dentro aqui da plataforma? Você vai ter o resuminho, esse resuminho aqui eu vou colocar para vocês em PDF, e vocês vão ter a apostila separada por habilidades, áreas do conhecimento e habilidades. Está lá embaixo, você pode baixar a apostila de ciências humanas e responder as questões da habilidade 1, porque você já teve aula aqui sobre a habilidade 1. Você já tem como identificar dentro daqueles trechos, né, da fonte histórica que vai ser trazida, a resposta pedida que vai estar ali no comando da questão. Tudo bem, minha gente? Tudo bem? Aqui é o seguinte, ó, não tem edição, não tem corte, né, é a seco mesmo para a gente poder trabalhar e vocês terem o máximo de informação para vocês responderem as questões de cada uma das habilidades. Próxima aula, habilidade 2 para vocês. Um abraço, até mais.